Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar para vocês a respeito de uma das nuances mais significativas da graça. Quero falar sobre aceitação. Como é bom ser aceito, né? Onde quer que a gente vá. Muito bem, para entender bem essa questão da importância de sermos aceitos, quero falar para vocês, contar para vocês algo real que aconteceu comigo e com a minha mulher. Uma pessoa nos convidou para ir à sua igreja. Era de uma outra denominação, mas isso não tinha problema nenhum, então fomos. Chegamos lá, o templo já estava cheio, de maneira que sentamos ao fundo. Bem, o pastor naquela ocasião pregou sobre Juízes capítulo 11, que diz o seguinte: Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de uma outra mulher. Bem, como vocês podem ver, aqui tem um problema. Jefté era filho de uma relação ilícita do seu pai. Ele não era filho da mesma mulher. Bem, o pastor pregou sobre isso, a mensagem foi maravilhosa, o pastor discorreu sobre filhos ilegítimos, suas consequências, implicações, sobre a rejeição e até mesmo abandono que filhos ilegítimos podem sofrer, mas o ponto central da mensagem foi a relação extraconjugal de Gileade, que deu origem a Jefté, da qual nasceu Jefté. Bem, o pastor, já se aproximando do final, ele dirigindo-se à congregação, ele fez o seguinte pedido: se porventura há nesse auditório mulheres que pecaram o pecado do adultério, tendo relações extraconjugais, e que entretanto já se arrependeram e confessaram o seu pecado, venham à frente, pois queremos orar com vocês para que, se houver um resquício sequer de culpa, ela seja completamente eliminada pelo sangue de Cristo e pela graça que bondosamente Deus nos oferece. Bem, aquele pedido para mim era muito estranho. Eu acredito que nenhuma mulher iria se levantar para ir lá na frente, então até abaixei a cabeça. Depois de alguns instantes levantei, para minha surpresa, eu vi ao lado do pastor, ali na plataforma, mais ou menos 100 mulheres. Pessoas que estavam deixando público o fato de que um dia tiveram uma relação extraconjugal, da qual nasceram um filho. Bem, o pastor falou com elas, falou da importância do perdão para elas, falou para a igreja que estava ali ouvindo da importância que era a igreja aceitar, receber bem aquelas mulheres, porque elas já tinham confessado o seu pecado, tinham se arrependido, tinham orado. E então o pastor, agora já no final, convidou aquelas mulheres a se ajoelharem e orou com elas. Bem, o culto terminou. E eu fiquei pensando, por que será que aquelas mulheres foram à frente? Que coragem aquelas mulheres tiveram de ir à frente. Perguntei isso à minha mulher, que estava ao lado, já que ela também é psicóloga, e ela me disse o seguinte: essas mulheres foram à frente, porque sabiam que não seriam rejeitadas. Na saída do culto, lá no pátio, estavam aquelas mulheres e toda a congregação cumprimentando uma por uma. Eu mesmo tive a oportunidade de cumprimentar várias daquelas mulheres. Isto é graça. Isto é aceitação. E eu fui para casa pensando,
Será que se porventura uma situação dessas acontecesse na minha igreja, alguma mulher se levantaria para ir à frente, tornando pública uma coisa do seu passado, pelo qual já tinha do qual já tinha se arrependido, já tinha confessado o seu pecado? Esse pensamento me acompanha sempre. E eu quero agradecer agora a sua atenção. Que Deus abençoe você e que nós possamos ser pessoas que aceitemos o nosso próximo, aceitemos o nosso semelhante, independente do que ele tenha feito. Obrigado.